Boa noite, meus caros. Sabe, 2 semanas atrás, mais ou menos, eu recebi um convite de um amigo meu. Ele me estava convidando para ir na casa dele, um churrasco, uma segunda-feira à noite. Eu adoro churrasco, né? Mas eu disse para ele que eu não podia, que tinha compromisso, né? Toda segunda-feira eu venho aqui, eventualmente faço essa exposição ou tenho algum outro tipo de trabalho. E ele resmungou muito, né? Quando eu recusei o convite. Mas ele acabou, e 2 ou 3 vezes no meio da conversa, ele me perguntou assim: mas afinal de contas, né? Por que tu faz isso, né? Assume um compromisso desse segunda-feira, assim. Ele pouquíssimo conhece da doutrina espírita, uma ou outra coisa assim, completamente perdida, ele não sabe de praticamente nada, né? Tem algumas fantasias, como a grande maioria das pessoas, então não adiantava eu explicar para ele muito detalhadamente, mas eu lembro que eu usei uma frase, assim, ela me dá ânimo, né? A doutrina espírita me dá ânimo, né? Bom, ele acabou aceitando sem entender muito bem o porquê, eu também não expliquei, mas foi o que me animou também, em função dessa lembrança, de falar sobre esse assunto hoje aqui. Quando a Lilian perguntou, né, o que nós vamos falar nessa semana, eu me lembrei dessa conversa com ele e respondi exatamente isso, o ânimo, né? E eu acho que é uma coisa muito apropriada, gente. E nós, quem já transita algum tempo na doutrina espírita, quem estuda alguma coisa sobre os livros da doutrina espírita, vão compreender talvez o que eu vou também contar. Ontem à tarde, depois de ter feito uma série de outras coisas, eu fui usar um tempo para ler, pegar alguns livros lá, algumas revistas, para preparar esse assunto de hoje aqui, e não me saía da mente uma música. É como se estivesse tocando constantemente no meu ouvido. Bom, a minha educação tem no mínimo 2 defeitos, né? Eu nunca aprendi nem música nem poesia, né? Mas essa música não me saía da cabeça, tanto que hoje eu fui buscar ela completa, porque eu ouvia um refrão, assim, contando. É uma música que seguramente todo mundo aqui já ouviu falar, é uma música tradicionalista, nossa, que diz o seguinte: está findando o meu tempo, a tarde encerra mais cedo. Meu mundo ficou pequeno e eu sou menor do que penso. O bagual está mais ligeiro, o braço fraqueja às vezes, demoro mais do que quero, mas alço a perna sem medo. Encilho o cavalo manso, mas boto o laço nos tentos. Se a força falta no braço, na coragem me sustento. E tem um estribilho que diz o seguinte: se lembro os tempos de queda, a vida volta para trás. Sou bagual que não se entrega, assim no mas. E aí segue mais algumas estrofes, mas esse estribilho que não me saía da cabeça, né? Eu fiquei pensando, o que só pode significar isso? E na verdade é exatamente isso que é a recomendação da música, para que tenhamos ânimo. O que ele está dizendo? Se lembra os tempos de queda, olha só, se lembra os tempos que eu tive algum problema, se lembra os tempos do passado onde eu já sofri mais do que hoje, é isto. Se eu fico lembrando os tempos de queda, a vida volta para trás. É isso que me parece que o autor da música quis dizer, né? Se foi isso, eu não sei, mas para mim é essa a leitura que eu consigo fazer. Eu fui procurar um pouquinho mais o que significa a palavra ânimo, né? E o dicionário me auxilia dizendo que ânimos vem de uma palavra do latim chamada animus, né? Que é sentimento, que é vontade, né? Que é coragem, que é determinação. Mas a própria palavra em latim, animus, ela começa com ane, animus, e ane significa respiração. Diz o dicionarista que o fato de começar com ane, respiração, porque é uma coisa comum a todo ser vivo. A todo ser animado respira para poder viver, né? E quando para de respirar, morre. Ora, será que isso não acontece conosco quando nós nos animamos? Com todas as coisas que nos acontecem? Procurei também
edição antiga da Revista Espírita, e eu encontrei lá um comentário muito interessante, daqueles comentários que vêm por via mediúnica, né? De provavelmente algum dos que acompanhavam Jesus no tempo que ele peregrinou aqui conosco, e conta um determinado episódio de uma conversa de Jesus com Bartolomeu. Eu preciso ler porque o texto é longo e tem umas interpretações muito interessantes, que ele diz o seguinte, que Bartolomeu, desde o início, foi um dos primeiros discípulos de Jesus e era um dos mais fiéis, mais constantes, permanentemente ao lado dele. Sempre disposto a acompanhar Jesus e ajudar em todos os trabalhos daquela equipe. Mas Bartolomeu era triste, era um homem triste, com um semblante triste e às vezes até desanimado. Numa ocasião, Jesus disse que resolveu conversar com Bartolomeu de modo mais direto e tentar entender o porquê da tristeza dele. E fez a pergunta: Bartolomeu, por que tu anda sempre triste? A resposta de Bartolomeu foi o seguinte: Mestre, eu não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas e amarguras. Eu só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperança para o reino de luz que espera os nossos corações. Quando tu esclareceu que o reino não é deste mundo, eu experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui na terra o mal parece obscurecer as coisas mais puras. Aqui na terra, em toda parte, é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita do desengano. Parece que Bartolomeu está falando hoje, né? Não é há 2000 anos atrás. Bartolomeu disse isto, segundo este relato, e começou a chorar. Aí Jesus disse para ele o seguinte: Bartolomeu, a nossa doutrina é a doutrina da boa nova. E tu já viu, Bartolomeu, alguma boa nova que não produza alegria? Tu faz bem conservando a esperança em face desses ensinamentos. Mas eu não quero fazer outra coisa senão acender o ânimo no espírito dos meus discípulos. Continua Jesus dizendo: já tive ocasião de ensinar que o meu reino não é ainda deste mundo. Mas isso não quer dizer que eu desdenho o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que vivem na terra. Tu acha que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza? O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito do povo. Mas eu venho do meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grandes júbilos a quantos a receberem de coração. Bartolomeu disse: mas e a vida de hoje? Jesus complementa dizendo o seguinte: a vida terrestre é uma estrada pedregosa, mas que nos conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha de todo dia. A luta comum é a caminhada diária. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas não esquece, tanto na atividade quanto no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de Deus para que semeemos as suas bênçãos. Em geral, os homens abusam desta oportunidade preciosa para anteporem a sua vontade pessoal e imperfeita aos desígnios superiores, e aí prejudicam a própria marcha. Deste modo, jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes dos trabalhos infrutíferos. É por isso que nós observamos na Terra as pessoas desalentadas. Obcecadas pela sua vontade pessoal, ferem-se na estrada, fecham os ouvidos à realidade espiritual e vendam os olhos com a sombra da rebeldia. Passam, portanto, em desesperadas imprecações, lágrimas e amarguras,
sem enxergarem a fronte cristalina, a estrela caridosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Depois disso, Bartolomeu ainda pergunta: mas, mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares. Mas será que o Evangelho, então, essa boa nova, exige de nós força permanente, ânimo permanente? A resposta de Jesus, e essa está sublinhada, e eu peço que ouçam com um pouquinho mais de atenção. A verdade, Bartolomeu, ela não exige nada, mas ela transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais, condições especiais dos discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com Deus? Bartolomeu insiste em perguntar: mas e quanto aos negócios do mundo, quando tudo parece em luta contra nós? Jesus, mais uma vez com extrema bondade, respondeu: qual é o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando o coração e a consciência, para aumentar as preocupações da vida material? Ou será a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem? Boa vontade do homem que deseja marchar para o amor divino por entre todas as dificuldades do caminho. Será que a adversidade nos negócios do mundo não será um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto para que arranque da terra as verdades para o reino de Deus? Bartolomeu, segundo esse relato, para neste momento, chora mais um pouco, mas ainda assim pergunta mais uma vez: mas, mestre, será que não é justo, então, que tenhamos muita tristeza quando perdemos um ente amado? E a resposta de Jesus, como todas elas: mas, Bartolomeu, quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de deslumbrar um dia a alvorada da redenção, por que nos lamentarmos em desespero pelo amigo que partiu ao chamado de Deus? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Portanto, todo aquele que se considera discípulo do Evangelho tem que ser um semeador de paz e de alegria. Ora, este tipo de mensagem, ela tem uma profundidade enorme, né? Bom, sendo a mensagem do Cristo, não podia ser diferente. Mas ela tem que permitir que a gente consiga compreender o que ele estava querendo significar com isso. E eu insisto, e é por isso que eu falei para esse meu amigo que a resposta era que me dá ânimo, né? Vir aqui, ler alguma coisa, tentar compreender a doutrina espírita. Porque sem a gente compreender da condição natural da vida nossa, né? Que nós temos ânimo porque respiramos, porque estamos vivos, porque estamos participando da própria vida, essas coisas do dia a dia realmente desanimam qualquer um, né? Basta que cada um de nós, em qualquer momento do dia, pegue um jornal, por exemplo, ouça um noticiário no rádio, alguma coisa na televisão, ou, se não fizer isto, que olhe para a sua própria vida, né? Porque, sem dúvida nenhuma, isso também é um fato verdadeiro. A nossa vida, de todos nós e de todas as pessoas que ainda estão aqui no mundo, sempre tem alguns momentos de angústia, de dor, de sofrimento, de tristeza, de desânimo, quem sabe. Mas a mensagem do Evangelho, ela é rigorosamente isso. Nós não temos o direito de desanimar. Nós não temos o direito de parar de respirar, senão morremos. E a vida não é nossa, né?
Nós fazemos parte da vida, mas ela não é nossa. Tá? Este mês está sendo tratado como um mês, né? Setembro Amarelo, não é isso, né, Aline? Setembro Amarelo, porque pretende, com mais vigor ainda, lembrar que muita gente no nosso meio cede à tristeza, ao desânimo da vida e tenta o suicídio quando não pratica o próprio suicídio. Tá? Mas o ânimo para a vida tem que nos impedir de tudo isso. Eu não falo nem já no suicídio, que seguramente mais alguém vai falar mais detalhadamente sobre esse assunto nos próximos dias, mas o ânimo de viver do jeito que está. Vejam só, Jesus para Bartolomeu não disse que o mundo era maravilhoso, que não ia acontecer, não ia acontecer o fato de perdermos ou não perder um ente querido. Não, nós vamos continuar sim, pessoas amigas, queridas, amores nossos, vão morrer. E nós vamos ficar aqui tristes, chorosos, porque eles não estão conosco. E nós também vamos morrer um determinado dia e os outros vão sentir a tristeza. Mas não é uma tristeza do desespero que ele diz que nós podemos ter. Nós podemos ficar tristes pela falta da presença física, mas jamais ficar triste porque ele morreu, porque ninguém morre. E esta é a grande novidade que Jesus falou, mas ninguém conseguia entender naquela época. O meu reino não é deste mundo. Mas que mundo? Não, o meu reino não é do mundo material, mas é da nossa existência permanente como espíritos. Este é o reino de Deus, o mundo espiritual. E quando a gente começa a compreender isto, e olha, é uma caminhada de vida para a gente conseguir compreender. Porque a doutrina espírita, ela tenta esclarecer isso com muita facilidade, com muito cuidado, com simplicidade. Mas a nossa própria existência é tão complexa que às vezes a gente não consegue se dar conta disso. Então tem que continuar estudando e investigando para compreender no dia a dia por que temos que ter ânimo. E pode ter certeza, né? Eu acho que cada um de nós aqui já experimentou situações que, quando surge um contratempo, se a gente desanima, tem uma coisa só que acontece, inevitável. O contratempo aumenta. Sem dúvida. Agora, quando surge um contratempo e a gente tem disposição, tem ânimo, e é a palavra fundamental, tem ânimo para enfrentar aqueles tipos de problema, ele se torna menor. Sempre se torna menor. Porque uma coisa é verdadeira, gente. Ou nós acreditamos nisso, porque confiamos no Evangelho, ou acreditamos porque a doutrina espírita nos esclarece sobre o Evangelho. Nós não estamos sozinhos. Nunca. Em momento algum. Ou nós estamos num grupo familiar, num grupo de amigos, num grupo social que nem este aqui, ou no mínimo espiritualmente nós temos companhia. Agora tem uma coisa importante, né? Que é isto, Jesus sempre avisou o tempo inteiro, ora e vigia, ele afirmava, e a doutrina do Espírito veio nos esclarecer. Nós nunca estamos sozinhos, mas estamos sempre na companhia que queremos. Ou nós vamos ficar numa companhia animada, uma companhia espiritual, obviamente, né? Que nos leve para frente, que nos mostre a importância da vida e a importância de uma vida saudável, uma vida correta, uma vida de progresso, ou então nós vamos aceitar a companhia de quem não pensa assim, de quem é depressivo, mas depressivo porque não consegue entender a realidade da própria vida. E é este o nosso desafio constante. Nós não podemos ficar olhando para as nossas mazelas. Como é que diz o poeta aqui? Se lembra os tempos de queda, a vida volta para trás. E a vida não pode voltar para trás. Todas, sem exceção, todas as manifestações religiosas que já houveram na história da Terra, e isso é fácil de confirmar, é só quem estiver disposto aí a fazer comparação de religiões, todas as manifestações religiosas dizem que, e nos dão uma esperança de futuro. Todas elas. O futuro será mais saudável, mais brilhante, mais agradável. Não existe nenhuma religião que nos diga para olhar para o passado. Mesmo aquelas que não conseguiram compreender ainda completamente o Evangelho, que falam
de dor, de sofrimento, de castigo, de pecado, ainda assim elas não dizem para voltar a viver lá no passado. Nós temos que sempre, esse é o convite constante, nós temos que olhar para frente, para o nosso futuro, sabendo que o nosso futuro é feito pelas atitudes que nós tomamos agora e aquelas que tomamos no passado. Cada um de nós é resultado do seu próprio passado, mas não podemos ficar olhando para ele como foi. Porque no dia de hoje, nas condições em que nós estamos vivendo o resultado das ações do passado. Se elas foram bem boas, nós estamos num período de muita alegria, de muita tranquilidade. Se elas não foram tão boas assim, estão nos causando angústia, sofrimento, desânimo, quem sabe, mas é o que nós temos que deixar de lado, é o desânimo, porque a vida segue para frente. Se nós, por acaso, em algum momento do passado erramos, ou não fomos tão espertos, ou não fomos tão esforçados, tão diligentes, bom, passado passou. Tem este nome de passado exatamente por isso, porque passou. Não é? Se eu lembro os tempos de queda, a vida volta para trás. E para que voltar para trás? Voltar para trás exatamente para o erro, para o sofrimento, para o engano? Não, nós temos que seguir em frente, absolutamente em frente. Tem que ter ânimo, vontade de viver. O poeta da música, na última estrofe, ele diz uma coisa fantástica. Né? Neste fogo onde eu me aquento, né, depois que ele diz que passa o dia cavalgando, renovo as coisas que penso. Olha só, renovo as coisas que penso. Repasso o que tenho feito para ver o que mereço. Repasso o que tenho feito para ver o que mereço. É só para isso. Olhar para o passado é para pensar, o que eu fiz que está causando agora, que está dando essa oportunidade agora, para ver o que mereço. Quando chegar meu inverno, que me vem branqueando o cerro, né, envelhecendo, vai me encontrar venta aberta de coração estreleiro, disposto, entusiasmado, muito carregado de sonhos que habitam o meu peito e que vão morar comigo no meu novo paradeiro. Isto aqui, na verdade, é uma poesia de confiança na vida, no futuro. Dita em linguagem gauchesca, num ritmo que a gente não ouve todos os dias, mas é absolutamente verdadeiro. O que ele está dizendo? Os sonhos que eu tenho, que é um sonho de alegria, de vivência, de esperança, de felicidade, esses habitam o peito. E é nesses que eu penso. Penso no meu passado, mas não vivo no passado. Quando ele diz que ele pensa nos tempos de queda, nos tempos que ele sofreu, né? Quando a vida volta para trás, se ficar pensando nos erros do passado. Mas ele pensa na própria vida, no que trouxe ele até aqui, este momento. E a partir daí segue em frente. Este é o convite permanente do Evangelho. Vocês observem só. A doutrina espírita ela chega para a história da humanidade no momento que nós éramos mais capazes de pensar e não aceitávamos, todos nós, mais ser levados, né, como um rebanho. Neste momento que a espiritualidade entendeu que nós podíamos agora começar a compreender o Evangelho, o que eles disseram em primeiríssimo lugar lá para Kardec e seus companheiros? Depois de ter apresentado o fundamento do pensamento espírita, o fundamento da vida, vamos agora escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. E o que eles afirmaram para Kardec? Este não é um novo Evangelho. Não, nós vamos tirar do Evangelho que as igrejas usam, vamos tirar dali aquilo que importa, que são os ensinamentos morais de Jesus. O restante são histórias que cada um depois lê de uma maneira própria em cada momento. Mas o que tem de importante ali? É exatamente isso que está no Evangelho segundo o Espiritismo. O que tem de importante é que nós somos donos da nossa própria vida. Às vezes não nos damos conta disso e por isso mesmo vamos vivendo tropeçando. Mas quem vive olhando para os erros não consegue enxergar o sucesso da frente. Quando se lembra os tempos de quebra, a vida volta para trás. E ela não pode voltar. A vida é um contínuo para frente.
O mundo espiritual, quando falou para Kardec, ele disse que todos nós, cada um de nós foi criado num momento diferente, mas absolutamente iguais todos, simples e ignorantes. A única coisa determinada na vida é o momento da criação, de simplicidade e ignorância absoluta, e determinado também que todos nós chegaremos a um momento de absoluta felicidade, mais próximo possível do Criador. Todos. O caminho para chegar lá está nas mãos, sim, de cada um de nós. E sempre que a gente fica desanimado, pensando nos problemas, pensando no passado, causa dos problemas que vivemos hoje, nós vamos dificultar essa caminhada. O convite permanente de todo o Evangelho, de toda a doutrina espírita, de todos os espíritos que trabalham conosco nesse processo inteiro, é exatamente isso. Vamos olhar para frente. Bom, nosso passado está cheio de algumas aventuras, vários acertos, muitos enganos, mas que cada um deles tem que servir de um tipo de lição, porque a nossa vida é eterna. E talvez aí um novo convite para todo mundo, né? Que é talvez o mais difícil convite, mas é o grande caminho que nós temos. A gente tentar, cada um de nós, a partir de agora, cada dia, cada semana, se for necessário, se não for possível cada dia, mas que cada semana dessa a gente pense um pouquinho mais, alguns segundos a mais no primeiro momento, depois minutos e assim vai indo, que nós somos um espírito imortal, que a nossa vida é permanente, que de verdade nós não morremos, que a família não desaparece, que nós vamos ampliando em cada vida o contato com mais espíritos diferentes e vamos aprendendo todos juntos. E que nós nunca estamos sozinhos. A nossa família espiritual é imensa. Basta a gente se dar conta disso. E a gente não se dá conta todo dia, não tem jeito. Então a gente tem que fazer isso, um esforço a cada dia. Um pouquinho de cada vez, mas um dia a gente chega lá. Ânimo, minha gente. Muito obrigado.